Ali está o meu filho e a minha filha que me adoram em espírito e em verdade. Ali estão os meus filhos que se prostram diante de mim e se entregam por inteiro e se derramam por inteiro diante da minha presença. Então que nessa noite o Senhor vem encontrar em você um coração acessível, um coração disposto a adorar Ele de todo o coração. Que Ele vem encontrar em você um verdadeiro adorador. Que Ele vem encontrar em você aquele que adora, dando o seu melhor. Aquele que adora, se entregando por inteiro. Santo, Santo, Santo.
te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Continue o espírito de adoração, continue ansiando e desejando querer ver Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Te chamo de Rei e Salvador.
Deus. Essa música fala de Emanuel, que é o Deus conosco, o Deus que não nos abandona, o Deus que nunca nos deixa sozinhos. E Ele estando conosco, nós podemos vencer qualquer coisa. Ele está aqui hoje, esse Deus conosco, amém? Amém? O tema da nossa palavra de hoje é os crentes. Deixa eu ver aqui. A gente, se olharmos para trás, né, para antigamente, era muito fácil reconhecer alguém que era da igreja, né? Pelas vestimentas, às vezes a Bíblia debaixo do braço, era muito fácil. Às vezes uma saia, ou não fazer algumas coisas, né? E assim, era muito fácil reconhecer alguém que era da igreja, alguém que se tornava crente ou evangélico, ou até mesmo cristão, né? Hoje, está muito mais difícil, né? Não apenas porque muitas coisas mudaram, por causa do estilo, né? As pessoas olharem para mim e falam assim, não é da igreja, só vão saber que eu sou da igreja, né? Conversando comigo e sabendo como que eu vivo. Mas não somente por causa disso, mas hoje a gente não consegue tanto reconhecer as pessoas, se elas são cristãs ou não, porque muitas coisas que a Bíblia condena, muitas coisas que a Bíblia manda para uma direção, muitas vezes nós vivemos em nossas vidas e continuamos dizendo que nós somos cristãos ou que nós somos crentes, né? Nós vivemos hoje um mundo totalmente liberal, digamos assim, né?
Então, o que de fato nos faz ser cristão de verdade? O que de fato como nós podemos reconhecer um cristão de verdade e nos reconhecer como crentes, né, evangélicos de verdade, ou pessoas que são seguidoras de Jesus? São pelas roupas, né? É por carregar uma Bíblia por todo lugar, né? É pela forma de falar, a gente falar com as pessoas, é por não fazer certas coisas ou por fazer algumas outras coisas. Como que nós podemos definir o que é ser um cristão de verdade, o que é ser um crente de verdade? A gente vai dar passar um pouco de alguns capítulos aqui de 1 Pedro, que fala um pouco como ter uma vida cristã exemplar e como que se vive um cristão, né? Um evangélico ou um crente. A gente sabe que apenas crer em Deus, né, não é o suficiente para dizermos que nós somos cristãos e somos seguidores de Jesus. Porque na época de Jesus, muitas pessoas seguiam ele pelos milagres, muitas pessoas criam, né, que Jesus operava milagres e criam em Deus, mas o abandonaram quando Jesus falava coisas duras, né? O abandonavam quando Jesus falava coisas que elas deveriam deixar para trás. Então, o apenas crer não é suficiente, faz parte, mas não é suficiente para dizermos que nós somos cristãos, porque o próprio diabo crê, né? Crê em Deus até o diabo crê. Então é muito fácil nós dizermos que nós somos evangélicos ou cristãos e só pelo fato de crermos, né, que existe um Deus, né, que existe um Deus que enviou Jesus para nos salvar e tudo mais. Mas se esse Deus não mudar nossas vidas e nos transformar de tal forma que nós possamos viver como Jesus nos ensina. Quem tiver com a sua Bíblia e quiser abrir 1 Pedro, Pedro fala sobre a vida cristã exemplar, né? Diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Então aqui Pedro fala, né, que nós somos propriedade de Deus. Antes nós não tínhamos essa identidade de propriedade de Deus, né? Mas quando nós vamos para Deus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Ele nos fala que somos propriedade exclusiva dEle. Eu acho isso tão lindo de Deus, sabe? De falar que nós somos dEle, de pegar a gente todo quebrado, né? Cheio de pecado, cheio de sujeira, falar assim: não, agora eu vou limpar vocês e vocês serão minha propriedade. Eu vou tirar vocês das trevas e vou levar vocês para a maravilhosa luz. Eu vou tirar vocês da vida que vocês levavam longe de mim e agora eu vou colocar vocês num lugar onde vocês estão próximos de mim. Aqui nós vemos, né, que ele adverte, né? Vocês são estrangeiros nessa terra. Vocês não são daqui. Então mantenham distância das coisas que te afastam de Deus. Mantenham distância das coisas que são contra aquilo que Deus te chamou para viver, Deus te chamou para ser, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então nós vemos assim, aqui que uma vida exemplar, né, mostra que viver uma vida de trevas é o antes e depois de Jesus, né? A gente for analisar como que você era antes de Jesus. O que você fazia antes que não faz mais? O que você deixou de fazer por amor a Jesus? O que você era trevas na sua vida e Deus transformou, te levou para a maravilhosa luz? O que antes você fazia e agora caminhando com Jesus você não faz mais? Então ele nos mostra, né, que existe um antes e depois de Jesus. Existe um antes de caminhar longe de Jesus e um depois caminhando com Jesus. E ainda diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Então nós vemos que um cristão, né, alguém que caminha com Jesus,
Ele estava no lugar de trevas, encontrando com Jesus, ele vai para a maravilhosa luz. Ele não tinha uma identidade, indo para Jesus, agora ele é povo exclusivo de Deus. Ele vivia uma vida longe de Deus, agora vive uma vida próxima de Deus. E agora, ele se torna um exemplo. Então, Deus ele nos ensina a não viver da maneira que nós vivíamos antes. Deus nos ensina a não praticar as mesmas coisas que praticávamos quando Ele nos encontrou. Ele nos ensina a não fazer aquilo que fazíamos antes dele. Procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Então, se nós formos fazer uma autoanálise, como que está a nossa vida hoje? Será que as pessoas, quando olham para nós e veem assim, é crente? De verdade? É cristão de verdade? Ou só vai à igreja e não adianta de nada? Será que quando as pessoas nos olham, elas conseguem enxergar, né, o Jesus que a gente tanto diz que segue? Será que as pessoas, quando conversam conosco, elas reconhecem em nós Jesus? Elas sentem a presença de Deus? Elas sentem que tem algo diferente ali? Mesmo que você não fale que você é cristão, mesmo que você não fale que segue Jesus, as pessoas percebem que existe algo diferente em você. Nós precisamos fazer essa autoanálise, né, de como está a nossa vida. Se o lugar onde nós estamos hoje com Deus é o lugar onde nós devemos estar, a nossa vida com Deus hoje é a vida que Deus nos chamou para viver, ou Ele tem algo muito maior para que nós possamos viver? Nós temos vivido de maneira exemplar ou de maneira vergonhosa. Nós temos visto aí muitos maus exemplos, né, televisionados aí nos últimos acontecimentos, de pessoas que levam o nome de Deus, mas as atitudes são totalmente contrárias àquilo que a Bíblia ensina. Será que nós nos incluímos nessas pessoas onde a Bíblia está ensinando, vai por aqui, anda por aqui, a gente está bem aqui, eu sou cristão e andando por aqui, um lado totalmente diferente? Será que se as pessoas nos seguirem hoje, seguirem os nossos passos, como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, será que as pessoas seguirem o caminho que nós estamos seguindo, elas agradarão a Deus? Será que as pessoas seguirem os nossos passos, elas seguirão a Jesus porque elas estão nos seguindo e nós estamos seguindo a Jesus e consequentemente elas seguirão também? Ou nós levaremos as pessoas para um lugar de perdição, um lugar longe de Deus, onde nós levaremos para um lugar de vergonha, ao invés de um lugar de exemplo de uma vida com Deus? Como nós temos vivido os nossos dias? A nossa vida tem sido uma vida exemplar? Não é fácil ter uma vida exemplar, mas Deus ele nos ensina todos os dias. A palavra fala que aquele que rouba, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que fofocava, não fofoque mais. Então, em cada coisa, Deus ele vai nos ensinando para que as nossas vidas sejam um exemplo de que Deus transforma. Para que nossas vidas sejam um exemplo de que antes nós não tínhamos uma identidade, antes nós não tínhamos um dono, antes nós vivíamos longe do Senhor, mas hoje nós vivemos uma vida tendo um dono proprietário, que é o próprio Deus, propriedade exclusiva de Deus. Já parou para pensar quão especial é isso, ser uma propriedade de Deus? Não é do homem, não é das pessoas, sabe? Não é de ninguém, mas de Deus. Ser propriedade de Deus. E sendo propriedade do Senhor, nós precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos chama para viver e nos ensina. Então, como nós podemos ser identificados como seguidores do Senhor? Realmente as pessoas olham para nós e veem, não, é só mais um evangelho que fala um monte de coisa, mas não segue nada. É só mais alguém que fala de Deus, mas a vida não mostra nada de Deus. Ou as pessoas olham para cada um de nós e veem, eu conheço um monte de crente diferente, um monte de evangélico, mas você me mostra que é diferente. Será que nós somos a diferença no meio de um monte de pessoa que está seguindo um Deus totalmente diferente que a Bíblia ensina e mostra? Ou nós estamos seguindo o Deus real,
ao qual nos leva a uma vida de transformação diária. E essa vida não muda somente a nossa, mas as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos entender isso, que um cristão, ele saiu de um lugar longe do Senhor para um lugar perto dele. E saindo desse lugar, ele tem que lutar com suas forças para não voltar. E saindo desse lugar, ele tem que todos os dias buscar se aproximar do Senhor. Em 1 Pedro, do 13 ao 19, diz: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu modo antigo de viver, quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Mais uma vez aqui, para viver uma vida de obediência. E a vida de obediência mostra que nós somos filhos de Deus e não voltar ao antigo modo de viver. E Jesus, ele nos fala: sejam santos porque eu sou santo. Jesus a todo tempo ele nos mostra como viver. Jesus a todo tempo ele vai nos ensinando como agradar ao Pai. Jesus a todo tempo ele vai nos... É como se ele fosse marcando ali o caminho, com as pegadas. Coloca essas coisas aqui onde eu coloquei e vai seguindo, para que você possa viver uma vida que agrade ao meu Pai. Em 1 Pedro fala que nós seremos cobrados pelo nosso estilo de vida, por aquilo que nós vivemos. E fala algo muito precioso, que nós não fomos comprados, não foi com ouro e com prata, que perdem o seu valor. E a gente vê que o dinheiro ele perde o valor, onde a moeda é desvalorizada, o poder de compra se torna pequeno, onde às vezes o seu dinheiro praticamente não vale nada. A gente está vivendo isso, o pós-pandemia, onde o que você comprava antes lá atrás, com um valor, hoje o valor está totalmente enorme, que lá atrás você comprava 2 vezes o que você não consegue comprar nenhuma vez hoje, talvez. Então, o ouro e a prata, o dinheiro, o real, o dólar, tudo isso perde o valor. Mas a forma que Deus te comprou não perde o valor, foi pelo sangue de Jesus. Para que você pudesse ser um cristão, para que você pudesse ter uma vida exemplar, para que você pudesse ter uma vida que revele Jesus, mostre Jesus, para que você pudesse ter uma vida onde você é transformado dia após dia. Não é uma transformação, como um estalar de dedo ou uma mágica onde você segue Jesus e tudo mudou. Seria muito bom. Mas é uma transformação diária, onde todos os dias nós vamos para Jesus e Ele tira algo que não deve estar. Onde todos os dias nós entendemos que nós precisamos ser santos como o Senhor é, que nós precisamos ser filhos obedientes e que nós precisamos não olhar para trás, mas olhar para frente, onde está o Senhor, me chamando todos os dias para caminhar com Ele. E dizendo: vocês são propriedade minha, exclusiva minha. Eu resgatei vocês com algo que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Foi com o sangue precioso do Cristo, o Cordeiro de Deus. E isso é tão precioso, saber que Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser pessoas melhores e ser pessoas que podem encontrar uma transformação real. Isso é tão precioso, saber que Deus enviou o seu Filho por nós, que nós sabemos onde nós erramos, nós sabemos onde nós pecamos, nós sabemos as nossas falhas, e ainda assim Deus nos chama para ser dele, para ser o seu povo. 1 Pedro 2, do 21 ao 25 diz: porque Deus nos chamou para fazer um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento.
pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se ligar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Aqui fala para a gente seguir o seu exemplo, o exemplo de Cristo, que sofreu, mas não revidou esse sofrimento com as pessoas que estavam fazendo isso com ele. Foi insultado, mas nem ameaçou se vingar. Não enganou ninguém. Será que quando nós somos enganados, a nossa tendência é querer enganar também? Quando alguém nos faz mal, a nossa tendência é fazer mal também? Quando alguém nos insulta, a gente insulta de volta? Ou nós seguimos os passos de Jesus, onde nós entendemos que nós precisamos deixar nas mãos de Deus? Será que nós pagamos o bem pagamos o mal com o bem, ou pagamos o mal com o mal? Porque se fez para mim, eu vou fazer também. Mas será que nós temos seguido os passos de Jesus e entendido que ser um seguidor de Cristo é agir diferente? Ser um seguidor de Cristo é ir na contramão de tudo que as pessoas vivem nesse mundo. Ser um seguidor de Cristo é muito mais do que um culto de domingo, é muito mais do que carregar uma Bíblia debaixo do braço, é muito mais do que vestimentas. Ser seguidor de Cristo é buscar se parecer com Jesus. Ser um seguidor de Cristo é buscar agir como ele agiu. Não quer dizer que é algo fácil, às vezes a gente não age. Mas para isso existe o arrependimento e o perdão de Deus acessível. Mas será que nós temos pelo menos buscado fazer isso, né? De buscar seguir o exemplo de Jesus? Não, Jesus não agiria assim, então também não vou agir. Jesus não faria assim, então também não vou fazer. Será que nós temos seguido o exemplo de Cristo e seguido os seus passos dia após dia? Ou a gente olha e diz, não, vou fazer do meu jeito. Eu vou ser cristão do meu jeito, com as minhas próprias regras, com aquilo que eu acho certo, com aquilo que me convém. Nós vemos muitas pessoas seguindo o Deus do apenas Deus amor. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Mas quando Deus chama para corrigir, quando Deus chama para mudança de vida, não é esse Deus que eu quero. Como o jovem rico, né, a gente vê que ele seguia tudo, mas quando Jesus pediu para ele o que ele amava, ele não conseguiu. E às vezes nós somos assim, eu sigo a Jesus, mas quando Jesus fala assim, não paga na mesma moeda, a gente abandona Jesus. Quando nós vivemos falando, eu sigo a Jesus, eu me pareço com Jesus, mas quando ele fala, não insulta as pessoas ou não se vinga, a gente, não, essa parte eu não quero. Mas nós temos que entender que Jesus nos chama para ser por inteiro nele. Então, quando nós dizemos que nós somos um seguidor dele, nós cremos em Cristo, e nós cremos, né, em Deus, é uma mudança real diariamente. Onde eu não pego apenas a parte que Deus me ama do Evangelho, mas eu quero tudo. Eu quero esse amor que me transforma. Eu quero esse amor que muda a minha vida. Eu quero esse amor que me ensina a não pagar o mal com o mal, mas o bem com pagar o mal com o bem. Esse amor que me ensina a revelar Jesus e a todos os dias se parecer com Jesus, que me deixa triste quando eu peco, que me deixa triste quando faço algo de errado, porque eu sei que Jesus não faria aquilo. Esse amor que nos constrange e nos muda diariamente. Esse amor que nos chama povo exclusivo de Deus. 1 João 2,6 diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A gente vê que o significado de cristão é pequenos Cristo. E como é difícil ser um pequeno Cristo. Alguém que nunca pecou,
né, que não teve maldade, não teve nada, e a gente é cheio disso, de pecado, de maldade, de coisa ruim, tudo que não presta. Como é difícil ser um pequeno Cristo. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, quando nós dizemos, né, eu sou cristão, eu sigo Jesus, eu sou crente, eu sou evangélico, nós temos que lutar com todas as nossas forças, andar como Jesus andou. E nós vemos que Jesus é um exemplo de tudo, de santidade, de obediência ao Pai, de oração, de entrega. A gente vê Jesus se retirando para orar. A gente vê Jesus se entregando por nós. Nós vemos Jesus vivendo uma vida de santidade, de obediência a Deus. Será que nós somos, crentes que buscam santidade, crentes que buscam uma vida de obediência ao Pai, crentes que oram, que se entregam a Deus? Isso faz toda a diferença nas nossas vidas, quando nós buscamos seguir o exemplo de Jesus. E isso reverbera à nossa volta. Isso surte efeito à nossa volta, quando nós entendemos que Jesus nos chama para nos parecermos com Ele. Ser cristão é isso, se parecer com Jesus. Ser cristão é isso, realmente ser um pequeno Cristo, que você vai se diminuir ali todos os dias, para que você se pareça com Ele. Você vai abrir mão das suas vontades, do seu querer, de tudo aquilo que possa atrapalhar de você se tornar esse pequeno Cristo. Então nós temos que analisar a nossa própria vida e ver como que nós temos vivido. Nós temos vivido como pequenos Cristos? Nós temos andado como Jesus? Buscado andar como Jesus? Nós temos buscado nos parecermos com Jesus? Porque isso é muito sério. Muito sério. Ser um cristão, seguir a Jesus é algo muito sério. E nos custa tudo. Billy Graham, ele fala uma frase que diz assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Quando as pessoas nos olham, elas veem Jesus. Quando ela nos olha, é a mesma coisa que está lendo a Bíblia, porque você segue aquilo que Jesus ensina, e mesmo com os tropeços, com as falhas, você tem buscado e se esforçado a seguir. Você é um sermão ambulante, onde as pessoas te olham e você é uma pregação viva daquilo que Jesus faz, de esperança, de salvação, de transformação, de amor a Deus. Nós sabemos que as pessoas precisam de Deus. O Deus que está em você, que está em mim, está em você. E será que nós temos revelado isso para as pessoas, ou nós temos colocado Deus numa caixinha e só usamos no domingo? Ou nós temos usufruído disso diariamente, da presença de Deus, de quem Deus quer nos tornar todos os dias, de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida entregue àquilo que tem para as nossas vidas. 2 Coríntios 3,18 diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com eles. Nós podemos refletir a glória do Senhor através das nossas vidas, e Ele nos transforma gradativamente. Gradativo é um pouquinho mais, depois mais um pouquinho. Não é tudo de uma vez. É de pouco em pouco. Ele nos transforma gradativamente, pouco a pouco, a sua imagem e semelhança, nos deixando cada vez mais parecido com Ele. Então, como as pessoas vão nos reconhecer que nós somos seguidores de Jesus, né? Então, a forma que nós vivemos demonstra isso. Mas não é apenas a forma que nós vivemos na frente das pessoas, mas em todos os lugares. É a forma que nós vivemos quando nós estamos sozinhos. Aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Aquilo que nós fazemos que ninguém sabe que nós estamos fazendo. Então, tudo isso nos mostra que nós somos os seguidores de Jesus verdadeiramente. Porque não adianta nós dizermos que cremos em Deus, porque realmente até o diabo crê nisso. Tiago 2,19 diz: você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então,
Não adianta apenas crer, né? E eu acho interessante que nesse versículo fala, muito bem, tipo assim, você não está fazendo nada de novo, nada que os demônios não estão fazendo também. Os demônios também creem, e tem algo mais, não apenas creem, mas eles tremem. Então, que tipo de seguidor de Jesus nós temos sido? Um seguidor apenas de palavra? Um seguidor apenas de igreja? Um seguidor apenas de falar, eu sou um seguidor de Jesus? Ou nós temos sido um seguidor real de Jesus? Tem um versículo que diz que Jesus estava lá falando com a multidão e ele começa a falar as palavras duras, né? E as pessoas começam a ir embora porque as palavras eram duras demais. E com isso ele olha para os discípulos e fala, vocês também não querem ir embora? Vocês não querem ir junto, todo mundo está indo embora? Né? E um dos discípulos dizem, para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, ser um seguidor de Jesus é entender que Ele vai transformar nossas vidas. Ele vai bagunçar tudo que a gente acha que deve estar no lado. Ele vai mudar tudo. E vai nos fazer entender que não existe lugar para onde ir. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. E que seguir a Ele nos custa tudo. Mas quão valioso é andar como Ele andou. Que seguir a Ele custa a nossa vida inteira. Mas quão valioso é ser propriedade exclusiva de Deus. Seguir a Jesus muda nossas vidas e tira coisas que às vezes a gente não quer que tire. Mas quão precioso é ser chamado de filho e filha de Deus. Quão precioso é viver uma vida de obediência ao Senhor e conhecer a Jesus e através disso a sua vida revelar a Jesus. Sabe, faz um exercício essa semana. Revela Jesus para alguém, no trabalho, onde você for, onde você for. Seja com um abraço, com uma palavra de esperança, derramando amor. Sabe, seja mais do que ser crente só de palavra, mas de vida mesmo. De revelar isso para as pessoas, de mostrar isso para as pessoas. Seja orando, seja jejuando, seja buscando uma vida de santidade, seja buscando uma vida de transformação, seja lendo a palavra e querendo entender e conhecer mais esse Deus que muda as nossas vidas, seja louvando, seja mandando um versículo para alguém, às vezes a pessoa está precisando daquele versículo, mandando um louvor, independente, sabe, seja Jesus na vida das pessoas, seja um pequeno Cristo na vida das pessoas, para que quando alguém olhar para mim e para você, não veja apenas como mais um crente que vai para a igreja, mas faz tudo diferente que a Bíblia diz. De não ser mais um exemplo, as pessoas falam assim, ser crente como aquele ali, quero não. Sabe, de ter uma real transformação no Senhor e viver de uma maneira que Jesus seja revelado através da minha e da sua vida. Isso não é fácil, mas é possível através de Deus. Não é fácil, né, ser um pequeno Cristo. Não é fácil deixar de ter apenas cara de crente, né, mas ter uma vida de cristão de verdade. Não é fácil, mas é isso que Deus nos chama para viver. Uma vida onde eu não me junto a apenas ser crente como o diabo é. Mas eu creio que Jesus é meu Salvador. Eu creio que Jesus muda as nossas vidas. Eu creio que Jesus é Senhor e Rei das nossas vidas. Eu creio que Jesus Ele transforma. E crendo nisso, nós vivemos uma vida de transformação. Onde o que nós éramos antes passa a ser mudado diariamente. Nós passamos a viver uma vida segundo a vontade de Deus e não as nossas próprias vontades. Nós precisamos buscar isso todos os dias, sabendo que a nossa vida aqui é passageira, sabendo que o nosso tempo aqui se esgota a cada dia e a nossa oportunidade de sermos, né, Jesus, pequenos cristos aqui, é única. A oportunidade de nos parecermos todos os dias com Jesus é única. E nós podemos ser como Jesus todos os dias, buscando, né, todos os dias Ele, ou ser um cristão de acordo com as suas vontades.
Eu aceito isso do Evangelho, mas isso aqui eu não quero. Eu quero ser evangélico do meu jeito. Eu quero ser cristão do meu jeito e não do jeito de Deus. Mas não existe o seu jeito quando você segue a Jesus. Porque quando você ama a Deus de todo o coração, só existe o jeito dele, porque você quer agradar a Ele, quer fazer a vontade dele. Eu que em nome de Jesus, que essa semana a gente venha revelar Jesus através das nossas vidas. Sabe? Para nós mesmos. Às vezes a gente tem que pregar para nós mesmos, né? Para as pessoas. Revelar Jesus em cada detalhe e enxergar Ele nas pequenas coisas. Sabe? Enxergar Ele se revelando a nós nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente só vê Deus nas grandes coisas e Deus está nos pequenos detalhes. E nesses pequenos detalhes, você enxergando, você pode tocar alguém através desses pequenos detalhes. Amém? Tocar mais um louvor. Que você venha refletir em como está a sua vida, em como está o seu coração hoje, em como está você e o Senhor. Como que está você e o Senhor hoje? Como que estão os seus passos? Está um pé para um lado, um pé está não seguindo Jesus, o outro pé está em outra direção. Como que está o seu coração no Senhor hoje? Será que você tem sido um exemplo real do que Cristo pode fazer e continua fazendo? Será que tem sido Jesus, sabe? Tem sido o seu Rei, o seu Senhor, tem sido o seu Salvador? Deus, Ele quer mudar as nossas vidas. Ele não quer que a gente apenas diga: eu conheço a Jesus, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei o que Ele faz. Ele não quer que você apenas saiba, mas que você experimente aquilo que Ele pode fazer. Ele não quer apenas que você o conheça de ouvir falar, mas que os seus olhos possam ver Ele. Ele não quer que você seja apenas um crente de domingo a domingo e a sua vida não seja transformada. Ele quer mudar a sua vida por inteiro. Ele não quer que você seja um povo desconhecido, mas que você seja um povo dele, exclusivo dele. Então que você venha refletir em como está a sua vida, refletir em como você tem caminhado com o Senhor, refletir o que precisa mudar ainda para você se parecer mais com Jesus. O que precisa ser transformado ainda para que você se aproxime mais dele? O que ainda precisa do toque especial de Deus para que você seja um seguidor exemplar? Não para sua própria glória, mas para que as pessoas vejam o que Ele pode fazer. Os olhos dele sempre estão sobre você. Os ouvidos dele estão aqui para te ouvir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Lembre-se que Deus é um Deus de aliança, porque realmente Ele não é um homem que nos engana, Ele não é um homem que fala que vai fazer uma coisa. Ele não é igual a nós que promete algo e não vai lá e não faz. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que faz coisas acontecerem, coisas que nós nem achávamos que era possível. Às vezes a gente nem acha que é possível ter uma vida transformada. Às vezes a gente nem acha que dá para viver uma nova vida em Jesus. Mas Ele é o Deus de promessa e que cumpre as promessas das nossas vidas. Ele é o Deus do impossível, que pode fazer de nós meros pecadores, pessoas que vivem buscando entrar longe dele, se tornar filhos, se tornar pessoas transformadas. Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que muda vidas. E Ele quer mudar a minha e a sua vida todos os dias. Entendendo que nós podemos enfrentar tudo o que for, porque Ele lutou por nós. Não há nada que nós possamos vencer como o Senhor. Então nós podemos sim ser pequenos cristos. Nós podemos sim ser cristãos genuínos, cristãos que revelam o Senhor, que se parecem com Jesus, que são imagem e semelhança do próprio Deus. Porque Ele pode fazer isso. Ele pode nos transformar diariamente. Basta eu e você querer ser transformado diariamente. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante isso mais uma vez com todo o seu coração. Deus de aliança, de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós cremos nisso, Jesus. Jesus, Ele já abençoa a nossa semana. Nós viemos nos parecer um pouquinho mais contigo durante essa semana, Senhor. Tira aquilo que não for do Senhor em nós. Nos transforma, Jesus, nos transforma. Para as pessoas olharem para nós, elas vão te ver. Que nosso abraço venha ser o seu abraço nas pessoas. Que as nossas palavras, ó Pai, que nós vamos dizer, venha ser boca do Senhor na vida das pessoas, Pai. Nós viemos ser esperança, Pai, para aquele que não tem esperança. Amor para aquele que não se sente sem amor, que não se sente amado, Pai. Bondade do Senhor para aquele que só se encontra com o mal, Deus. O bem, Pai, para aquele que está perdido, Deus. Luz para aquele que está nas trevas, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, que essa semana venha ser uma semana de transformação, uma semana de busca, uma semana onde nós vamos buscar nos entregar e buscar nos parecermos mais contigo. Mesmo, Deus, que isso puxe a nossa vida diariamente. É o desejo do nosso coração, Jesus, nos parecermos mais contigo. É o desejo do nosso coração abandonar o que for, enfrentar o que for, Jesus, para estar mais perto de Ti. E a cada dia caminhar como o Senhor caminhou, a cada dia obedecer ao Pai, a cada dia viver uma vida de santidade e obediência, a cada dia encontrar um lugar de adoração e de oração, onde nós somos íntimos de Ti, onde nós somos Seus amigos, onde nós somos filhos e filhas do Senhor, povo exclusivo do Senhor, nação santa do Senhor, povo que vive para Ti. E nós te agradecemos desde já, Pai. Nós selamos a nossa semana. Nós repreendemos desde já, Deus, em nome de Jesus,
toda seta maligna, Pai, toda seta do inimigo, Pai. Reveste as nossas famílias, guarda para os nossos corações, as nossas mentes, Pai. Cura, Pai, aqueles que estão tristes, Pai, consola aqueles, ó Pai, que estão desolados, ó Deus. Cura, Pai, aqueles que estão em enfermidade, Pai, restaura a saúde, Deus, em nome de Jesus.